Bem, estamos começando mais um Falando sobre a Palavra. Estamos aqui com o Fauner e com o Gabriel. E hoje a gente vai falar, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do de hoje? Os mandamentos ainda estão valendo? Sacrifício a gente ainda pode sacrificar, sabe? O, antigamente ele matava, hoje em dia ele continua matando? É esse Deus que a gente vai falar. Ô, Fauner, conta um pouquinho pra gente como era o Deus do Antigo Testamento. Assim, Deus não mudou, né? Ele continua sendo o mesmo Deus. É, a necessidade de algumas coisas é que mudaram. Entendeu? Então, tipo assim, não é que Deus mudou. É que naquele tempo havia necessidades que após a morte de Jesus já não se fazia mais necessário. É, um exemplo que você deu, o sacrifício. O sacrifício ele servia para quê? Para purificar dos pecados. A palavra vai nos dizer lá no livro de, se eu não me engano, de Pedro, que não se faz mais necessário sangue de novilho, mas o sangue de Jesus purifica de todo pecado. O sangue de Jesus hoje é o que nos purifica, porque ele é o cordeiro que, que morreu sem mácula, sem defeito, ao nosso favor. Então você vê, antes se fazia necessário o sacrifício, porque não tinha essa expiação, não tinha o que redimisse dos pecados. Mas hoje nós já temos alguém que nos redimiu dos nossos pecados. Entendeu? Então, havia várias situações que antes se fazia necessário, até por conta do povo, a dureza de coração do povo. Entenderam? Então as pessoas falam, mas também não vamos achar que hoje tudo é festa. Entendeu? Porque nós temos a separação do tempo. Antes de Jesus era o tempo da, da lei, né? E hoje nós vivemos no tempo da graça. Então, antigamente, tudo funcionava por intermédio do sacerdote, tudo funcionava por intermédio dos anciões. E hoje nós temos Jesus, que nos redimiu dos nossos pecados, e o Espírito Santo, que testifica em nós toda a obra da cruz. Antes de falar disso aí, eu ia falar aqui do... Assim, tem muita gente que não conhece não, o Antigo Testamento e o Novo, né? Ah, por quê? Né? Porque assim, o Antigo Testamento é antes do nascimento de Cristo. Assim que ele nasceu, aí começou o Novo Testamento, porque foi quando foi cumprindo todas as profecias, né, de Isaías, de Ezequiel, um monte de profecia foi se cumprindo até o nascimento dele, de Jesus, aí quando ele nasceu, teve essa, né, mudança, como se fosse uma nova história se escrevendo, porque foi ali a partir do nascimento de Cristo, né, que veio o Novo Testamento. Deus, ele continua o mesmo, é o mesmo Deus, só que agora a diferença de agora é que a gente está vivendo agora num tempo de graça, numa época de graça, da graça. Porque através, né, de Jesus, o sacrifício dele, hoje nós temos privilégio de, assim, o privilégio de você conseguir agora falar com Deus sem precisar mais falar com o sacerdote, para ele ir até Deus e falar com Deus. Hoje, por conta da graça, nós podemos, sem precisar ir em algum templo, sem precisar levantar algum altar, que antes era necessário levantar o altar, né? Para falar com Deus. Hoje não precisa mais por conta da graça. E também até mesmo para Deus redimir nossos pecados. Basta a gente pedir para Deus nos limpar, para a gente se arrepender dos pecados. E agora a gente vai ser purificado, né? E vai ter uma nova chance agora de fazer tudo diferente. Isso também é um ponto, né, que não tinha antes, né? Por conta do Deus, mesmo Deus, só que do Antigo Testamento. Antes isso não podia fazer, não tinha nem como, né? Não era nem permitido. Você tinha que falar com o sacerdote antes, né, para ele fazer todo o sacrifício, te purificar e tal.
Hoje não é necessário mais por conta da graça. Então, hoje nós estamos vivendo num tempo diferente. Bom, por conta disso, né? Não é que as coisas mudaram. Antigamente a pessoa não tinha conhecimento. Então Deus ele tinha que ensinar o passo a passo. Hoje em dia, todo mundo sabe um pouquinho de Deus, todo mundo conhece um pouquinho. Então, Jesus ele vem, ele eleva o nível da coisa. Ele tira o templo, que hoje em dia a gente não precisa mais do templo, ele faz a gente virar o templo. A gente tem ligação direta com Deus. Você pegar e orar na rua e o Espírito Santo te responder, você tá andando, sei lá, tá em casa sozinho no quarto e orar e ele falar contigo, é ligação direta. Então, a gente pede perdão dos nossos pecados e ele limpa a gente direto. Não precisa mais matar um animal, porque o cordeiro já foi sacrificado, como falou o Fowler. Entendeu? E o que acontece? Antigamente, a humanidade era diferente. Então ele tratava de uma forma diferente. Mas Deus ele continua sendo o mesmo. Quer ver um exemplo legal? Você tem filho, né? 2 filhos, né, Fowler? Quando o Joaquim tinha uns 4 anos, como é que você tratava ele? Tratava ele como uma criança de 4 anos. Agora ele tem 8. Eu trato ele como uma criança de 8 anos. A nossa mentalidade, a mentalidade da humanidade naqueles tempos, tiveram que aprender, Israel teve que aprender a ser um povo. Eles eram escravos no Egito. Então Deus deu o passo a passo do que fazer e como agir como um povo. Deus ele ensinou do zero. Eu acho que foi, não sei se foi em Jeremias. Foi em Jeremias, presbítero? Ele fala quando Israel era um menino, eu acolhi, eu levei ao deserto, eu cuidei. Foi? Ou foi Oséias? Os dois falaram? Um dos dois tá. E ele começa a falar como é que ele via aquele povo. Ele cuidou daquele povo como se realmente fosse um filho. Entende? Então, conforme o filho foi crescendo, ele foi tratando de uma forma diferente. Tanto que quando Jesus vem, ele eleva o nível da coisa. Então, ele traz para a humanidade algo que a humanidade não tinha antes. Ele traz autoridades para expulsar demônio, ele traz o livre acesso a Deus, ele ensina de uma forma diferente, ele ensina a amar, ele ensina a perdoar. Antigamente você só tinha perdão com quem era teu próximo, você não tinha perdão contra o teu inimigo que você matava, né? E aí, Jesus ele traz um novo nível. Antigamente, para você pecar, você tinha que ir lá e pecar. Hoje em dia, você peca pensando. Você pensou, você pegou. É outro nível. Era a mesma coisa? A mesma coisa, mas o ser humano passou a ter o conhecimento de que você não precisava ter a atitude. Mas se você planejasse já no teu coração, se você arquitetasse um plano, ainda que você não executasse, você já executou. Entendeu? Exatamente. O Fábio está falando sobre que com Jesus era só o pensar, só o sentir já é o pecado e antes não. Na verdade sempre foi assim. A diferença era que no começo Israel entendeu desse jeito. Depois eles começaram a mudar. É o seguinte, não, peraí. Isso, não é bem assim. Tal. O comportamento deles mudou. Eles começaram a tratar o pecado diferente. Quando Jesus veio à Terra, ele veio no seu ministério exatamente para quebrar isso. Não é assim. Ensinaram vocês está errado. Não é assim, nunca foi assim. E ele fala exatamente isso, nunca foi desse jeito. Funciona assim, ó. Se você pensar, você adulterou. Se você tiver ódio no teu coração, você já matou aquela pessoa. É assim que funciona para Deus. Vocês estão fazendo tudo errado. Aí, mais profundo, lá no fundo, lá e quebrou tudo, né? Mas é a mesma linha de pensamento. Quando ele quebrou tudo, ele ensinava sentir e pensar, é a mesma coisa. Top. Jesus ele veio trazer a interpretação do que a gente estava vendo errado. Em vez de trazer a interpretação correta. Então, não é que Deus mudou. A gente que não tinha entendido o que ele estava falando. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e não entende o que ele está falando. Ou entende do nosso jeito. A gente tem que pedir para Deus nos ensinar como que ele quer que a gente leia. Entendeu? Você já teve a sensação de você ler um texto, aí você entendeu de uma forma, depois você lê o texto e fala, ô, isso aqui não estava aqui? Já. Teve um texto, eu não lembro agora qual que foi, mas eu li, tipo assim, eu li antes. Mas
por exemplo, eu tô aqui na Desfrutar para fazer 4 anos, né? Então tem texto que eu lia lá no comecinho, que eu fui ler de novo agora, depois desse tempo todo, que parece que, tipo, a palavra não tava lá. Parece que brotou pra palavra lá, entende? E assim, até mesmo oração. Isso, a percepção espiritual fica diferente. Tem oração que eu faço hoje, e quando eu lembro das orações que eu fazia antes, parecia que não sabia falar, mano. Porque, tipo, minha oração acho que durava, sei lá, 2 minutos. Porque eu não tinha palavra pra falar. É, porque assim, tipo, os pastores da igreja, eles ensinam mesmo que a oração é você conversar com Deus. Só que eu não tinha, tipo, palavra pra conversar. Porque eu achava, meu Deus, tá muito longe, eu não sei o que falar com ele. Ele tá vendo nada. Mas, tipo, aí depois da caminhada que você vai lendo mais a Bíblia, entendendo mais, né, estudando mais ela, que você vai entendendo que, meu, tá aqui do meu lado também. Então eu vou conversar com ele igual eu converso com o Fabinho, com o Fauna, né? E o muito louco que, assim, Deus ele não mudou, né? É o mesmo. Só que muita gente acha que Deus mudou, não é por conta do que aconteceu no Antigo Testamento e o que acontece agora. É porque ele tem uma maneira diferente para conversar com cada povo, né? Então, por exemplo, a maneira que ele fala com o Brasil não é a mesma que ele fala com a Inglaterra. Não é o mesmo modo que ele fala com os Estados Unidos, porque lá tem uma cultura diferente. Então, a aplicação de Deus para aquele povo não vai ser a mesma com a gente. Porque tudo é diferente. Linguagem, né, a comida, a rotina, os costumes, tudo é diferente. Então, tem coisa na Bíblia que aconteceu lá em Israel que é para eles. Mano, é para eles lá. Só que é o mesmo Deus. O que muda é a cultura, o que muda é o pensamento do povo também, conforme o tempo. Então, o pensamento que a gente tem hoje de Deus não é o mesmo pensamento que o pessoal tinha lá há 3 mil anos atrás, há 4 mil anos atrás. Só que Deus é o mesmo há 4 mil anos atrás e agora. Um exemplo da hora. Quando ele fala que vai dar a terra que mana leite e mel. Pra leite eu entendi, pô, pra ter a vaca. Agora o mel eu achava que tinha abelha. Eu achava que era abelha. Não, era. Ele tava querendo dizer que era uma terra boa pra plantar. Então quando ele falava leite e mel pro judeu, o judeu já sacava, pô, uma terra boa pra plantar e pra ter animal. Entendeu? É. O pessoal já entendia. Agora pra mim ele ia ter que falar, vou dar uma terra chavosa pra você dormir, entendeu? Aí eu ia entender, pô, a terra da hora. A plantada pra beber. É? Por que não diria? Deus ele se faz ser entendido. Acho que você que falou isso pra mim uma vez. Ele fala de uma forma que você entende. É isso aqui que ele quer. Uma- um- assim, o mais da hora de tudo é porque quando a gente para olhar o Deus, quando a gente para olhar, né, a antiga aliança, porque são duas alianças, a nova aliança que foi estabelecida em Jesus e a antiga aliança que foi estabelecida em Moisés, né? Então, a necessidade do povo era completamente diferente, entendeu? Porque era um povo que estava vindo de escravidão, era um povo que vivia largado, jogado nos cantos, eles não sabiam se virar. Porém, eles tinham um coração muito duro. Eles tinham um coração muito duro pelos anos de escravidão, pela falta de conhecimento, por conhecer Deus só de ouvir falar. O Deus que se relacionava com Abraão, o Deus que se relacionava, entendeu? Se relacionou com Isaac, o Deus que se relacionou com Jacó. Então, Deus para eles eram apenas contos. Eles não tiveram a experiência com Deus que os pais deles tiveram. Então, por isso se fez necessário muitas daquelas coisas, muitas leis, muitas cerimônias, para que eles entendessem. A Páscoa, por exemplo, é uma cerimônia que Deus instituiu e ele falou: vocês vão comemorar isso perpetuamente, ou seja, até para sempre. Por quê? Porque o povo precisava se lembrar de que um dia eles foram escravos e que a mão de Deus os livrou da escravidão. Entendeu? E no nosso caso,
já na nova aliança, nós éramos escravos. Entendeu? A humanidade era escrava. Ela não era escrava em serviços, mas ela era escrava do pecado já. Por quê? Porque não se olhava a lei como foi olhada lá no início. Entendeu? Vamos olhar a exemplo de Jesus. A Bíblia, na lei, você não podia dar falso testemunho. Se você desse falso testemunho, você poderia ser apedrejado. Entendeu? E Jesus foi entregue como? Através de falso testemunho. Você entendeu? Então, a necessidade, lógico, tudo isso fazia parte de um plano de Deus e tudo mais, mas assim, eles fizeram com tanta facilidade aquilo, porque já era habitual. Se alguém me prejudicar, eu vou defraudar ele, eu vou mentir a respeito dele, entendeu? Eu vou dar falso testemunho dele, eu vou pagar alguém para mentir, confirmar a minha história, para que essa pessoa morra. Então esse era o nível que Israel estava vivendo na época de Jesus. Apedrejamento, não tinha uma sessão de coisa lá que era pedrada na cabeça. Eu ia falar que estava conversando aqui, é que eu também não ia falar isso, mano. Mas entrou no assunto de no Antigo Testamento, se a pessoa ela era pega em adultério, né? Acho que era mulher, né? Só dois. Ah, tá. Eram os dois, é que ali eles fizeram safadeza mesmo. Eles queriam... Provavelmente os que estavam ali pra apedrejar tinham adulterado com ela. Jogaram só ela e falaram assim, não, jogaram só ela e falaram, e aí, você não prega no amor? Mas a lei de Moisés manda apedrejar, o que você vai fazer agora? Vai ir contra o que você tá pegando ou você vai apedrejar? Como é? Vai tacar pedra com nós ou vai contra? Vocês entenderam? Botaram uma sinuca de bico ali. Botaram Jesus na fogueira. Não, Jesus foi genial, começou a escrever lá na terra. Falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí, vem. Os caras teve que ir embora, né? Agora eu fico imaginando o que aconteceria se alguém jogasse. Se só a pedra voltar de volta na jaca do cara. Sei lá, mano. O que você... Você traz pro... O que Jesus queria trazer ali você está julgando, para você julgar, tem que cumprir. Porque a única pessoa ali que poderia apedrejar aquela mulher era Jesus. E ele perdoou. Ele falou, ó, vai, não peque. E ainda mais profundo, né? Ele perguntou onde estão os que te acusaram. Ela olha, levanta a cabeça e fala, não estão mais aqui. E aí Jesus levanta ela e fala, vai, não peque mais. Eu também não peque. O que poderia te acusar, não te acusa. E assim é conosco, né? Porque a única pessoa que poderia nos acusar, ela não nos acusa. Então, quando nós vamos lá, comparação, Deus ele permanece o mesmo. A interpretação já era um povo mais civilizado, eu já entendia o que era viver em sociedade, já tinha consciência do que era certo e do que era errado. Entendeu? Então, tipo assim, fazia errado e fazia errado querendo mesmo. Não, eu quero errar e eu vou errar. Era nessa pegada. Exatamente. Então, o povo ele já tinha esse entendimento, já conhecia o caráter de Deus. Aí, então quer dizer que hoje está tudo liberado? Não. Naquela mesma época, tudo que se fizesse lhe seria cobrado. Hoje também, tudo que se fizer lhe será cobrado. Então
não, tipo assim, não tinha, não tinha opção pro sem vergonhismo naquela época, também não tem para hoje, entendeu? Então, pensando por esse ângulo, quando nós trazemos a palavra de Deus para esse parâmetro de que antes era cobrado, só que assim era cobrado como? Tinha lá os anciões, eu julgava a causa da pessoa, você tem justificativa para ter feito isso? Não, não fez? Então, sofre sua pena. Porque se for pedra, é pedra. Entendeu? E hoje não. Hoje é assim, você vai fazendo, vai ficando escrito no seu livrinho lá, na tua caderneta. Continuou fazendo, não se arrependeu, então, vai ser cobrado. Você se arrependeu, você não praticou mais, então Jesus vai lá e fala, eu também não te acuso. Eu acho que Deus pegou e falou, ó, eu decidi esse dia aqui, eu vou julgar todo mundo e tudo bem. Sabe? Dia do juízo. Falou, não, esse dia aqui eu escolhi, eu vou julgar a humanidade toda, ele vai ter a eternidade toda pra fazer isso e tudo bem. E é isso aí. Quando você chegar lá, chegou lá devendo, vai pagar. Chegou lá, for justificado por ele, tá livre. Sabe? Mas o que justifica o homem é o arrependimento. O arrependimento. É o arrependimento e não fazer mais. Às vezes a pessoa pede perdão, chora, clama, mas volta a praticar. E aí não foi arrependimento, foi remorso. O que justifica é o arrependimento. E quem traz esse arrependimento é o Espírito Santo. É você se consertando com ele ali e ele trazendo a limpeza no teu interior. Graça, verdade. Ó, a graça ela condena mais, né? Tudo isso. Sabe que, ó, tipo assim, antes parecia que o povo eles tinham mais entendimento do que é Deus, eu acho. Percebendo pro hoje, agora. Porque assim, as pessoas elas e também as pessoas elas, hã? Sim, é um povo só que, por exemplo, eles levavam e parecia que todo mundo conhecia Deus, sabe? Isso, os povos. E hoje parece que a palavra não. Isso, isso. Todo mundo sabia. Sim. Todo mundo sabia, tipo, meu, Deus existe e tal, ele faz as maravilhas. E hoje eu percebo que. Não. Não tem o mesmo temor que tinha antes. Tipo, as pessoas erravam, elas sabiam que estavam errando, mas sabiam que tinha um Deus. Hoje elas sabem que estão errando, algumas. Tipo, elas sabem que tem Deus, só que não. Meu, existe um Deus mesmo. É só um Deus, sabe? É como se Deus hoje ele fosse menor do que ele era antigamente. O temor já não, eu vejo assim, né? Que o temor ele já não existe mais. E as pessoas também não levam Deus para outras pessoas, eu percebo isso. Claro, também tenho por conta que hoje a população é gigantesca, né? Maior, bem maior do que era antes. Só que o temor ele se perdeu, né? Conforme o tempo foi passando, o temor se perdeu. E Deus ele continua fazendo milagres e continua operando ainda em nós. Só que as pessoas às vezes nem querem mais buscar ele, né? Perdeu a graça de buscar a Deus. Porque antigamente, se você pecava, normalmente você morria, né? Hoje em dia, Deus ele te dá a chance de se arrepender, ele dá a chance para você ser salvo. Entende? Por exemplo, se tu errar 50 vezes, mas tu se arrepender e nunca mais praticar, não praticar mais, tu fala, meu, eu vou te salvar. Porque para Deus não importa o que você fez. Para Deus ele não importa o que você fez, ele fala, meu, para com isso. Assim mesmo. Ele vai avisando, ele vai ensinando, ele vai explicando. Aí chega uma hora que não dá, o pai pega a cinta e dá ali no filho. Tem uma hora que precisa ser corrigido. E a falta de temor, acho que tem a maioria, pelo menos. A maioria tem falta de temor. Porque ele não conhece mais, não respeita mais, né? Porque não foi ensinado a respeitar. Os pais não respeitavam a Deus, os filhos começaram a não respeitar. Os pais tinham outra religião que não priorizavam a vontade de Deus. Então, assim, os pais, eles tinham que obedecer. Então, assim, se o pai fala,
Porque normalmente a vontade de Deus é o melhor pra gente. Só que a vontade de Deus muitas vezes quer que a gente pare de pecar. E o pecado vem exatamente daquilo que a gente quer. É não abrir mão de si pra Deus. Na verdade, é uma oferta, né? Você abre mão do pecado. Você abre mão de algo que você gosta por amor a Deus. Essa é a oferta. O livre-arbítrio nada mais serve do que a gente pegar de oferta. Muitas vezes Deus ele pede algo que é completamente contra o que a gente quer. E aí, por ser algo contra o que a gente quer, a gente fala, meu, eu vou só porque Deus está falando, ou então eu não vou. Só que quando você não vai, é aí que você se lasca. Porque se Deus ele pede algo, ele quer o melhor para você. Deus ele é o mesmo, ele não muda. Então, ele, se ele enxergou o que aconteceu na humanidade numa só, sabe? Numa coisa só. E se ele sabe o que vai acontecer, por que eu não vou na dele? Entende? É o seguinte, vamos supor que você pode ver o futuro e você me manda jogar na loteria. Em tal número. Eu vou jogar, eu sei que você pode ver o futuro. Entendeu? Falando pra você pedir ajuda pra Deus pra jogar na loteria, pelo amor de Deus. Por favor, por favor. Mas eu tô falando, se Deus ele falou, se Deus ele falou alguma coisa pra você, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele não quer ter o mal. Entendeu? Não. Deus ele é o mesmo, ele não muda. Deus ele sempre quer um relacionamento com você, ele sempre quer cuidar de você, ele quer justificar dos seus pecados, ele quer te transformar. Deus é aquele que acolhe, aquele que abraça, aquele que ensina e aquele que corrige se você precisar ser corrigido. Esse é Deus. Bem? Eu dei uma resumida. Tem muito mais coisa para falar de Deus. Não, tem muito mais coisa para falar de Deus. Deus ele é incrível. Deus é incrível. Deus é gigantesco. Deus ele é aquele que ele é o que ele é. Engraçado, né? No hebraico fala eu sou o que serei. Aí você fica como assim? Eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa. Se você precisar de um amigo, eu sou teu amigo. Se você precisar de um conselho, eu sou seu conselheiro. Se você precisar de um abraço, eu te darei o abraço. Mas vem na minha, sabe? Não vai nas suas ideias, que as suas ideias vai dar errado. Vem na minha. Não, mas é. Eu tô falando assim pra vocês entenderem, mas é assim. Porque assim, Deus ele é aquele que ele cuida tanto da gente, cuida tanto daqueles que servem a ele, e muitas vezes a gente tá para se lascar, mas a gente não se lasca pela misericórdia dele. Entende? Deus ele é aquele que ele acolhe de uma forma como ninguém acolhe. Ele te entende de uma forma que ninguém entende. Às vezes você não fala uma palavra direito para ele, você só chora. Mas ele entende cada lágrima que você derramou. Entende? Todo mundo teve uma experiência com Deus e você fala, meu, foi Deus na minha vida, não é possível. Se não teve, você vai ter. Deus ele estende a mão e ele quer te levar pelo melhor caminho. Aleluia. Eu acredito que é isso. Desculpa, é que eu me perdi aqui. Alguém tem mais alguma coisa? É porque o Fabinho tava falando que Deus ele tem o melhor pra gente, né? Porque ele sabe o melhor pra gente. E aconteceu um negócio muito engraçado, mano, uma vez. Que eu tava indo pra igreja. Eu tava, tipo, em cima do horário. Era diaconia. Falei, meu Deus, eu vou atrasar, mano. Não, tá, era o meu tempo, o meu dia na diaconia da igreja, né? Hã? Ah, diaconia, é verdade. Diaconia é o nome que a gente dá na. Acho que é só na Despertar, só não sei se tem nas outras igrejas. Era o meu dia que eu tinha que ofertar o meu trabalho na igreja. Então, se precisava lavar um banheiro, era o dia de lavar o banheiro. Se precisava trocar uma água lá no galão, era o meu dia de trocar água do galão. Se precisava ficar na porta lá, segurança lá, era o meu dia. Então, esse era o dia da diaconia, né? No meu dia. E eu tava, tipo assim, eu não tava atrasado, mas tava quase. E aí, eu fui andando e tal, e tava chegando perto do ponto. Eu vi o busão vindo. Falei, mano, vou correr, vou chegar no ponto, vou pegar o busão. E aí, o Espírito Santo falou assim pra mim, não entra no busão. Mas, ó, tá bom, eu não vou nem perguntar, eu só não entrei. Aí não entrei, aí fui andando. Aí eu olho pra trás, não tá o pessoal saindo do busão, mano, o busão quebrou. O busão quebrou, mano, ele parou no ponto, quebrou. Eu olhei pra trás assim, falei, caramba, mano. Aí eu olhei o relógio, dava tempo ainda de chegar, mas tipo, ia chegar em cima.
E aí eu fui andando, mas cheguei tranquilo, deu tempo pra fazer tudo. E se eu entrasse no busão, eu ia perder maior tempo, mano. Fora a condução. Então foi, tipo assim, é um detalhezinho, né? Que Deus mostra que ele tá cuidando de você no tempo todo mesmo. Teve um dia que eu acordei atrasado. Eu tava morando numa região onde tinha muito assalto, né? O pessoal acordava, mano, uns bandidos diferenciados. Eles acordavam 6 e pouco, 7 horas pra assaltar o povo que tava indo trabalhar, sabe? E aí, esse dia eu acordei um pouco atrasado. Agora eu não sei o que aconteceu, mas eu acordei uns 10, 20 minutos atrasado. E aí, me arrumei correndo, saí. Aí eu olhei no relógio, pegava o ônibus às 7 horas. Aí pegava o ônibus às 7h20. E aí eu ia chegar no ponto e ia esperar o ônibus, que ia ficar ali uns 10 minutos ainda esperando. E aí eu saindo, chegando no ponto assim, eu olhei um carro todo aberto indo pro ponto, sabe? Todo aberto ali, porta aberta, o carro ligado, sem ninguém dentro. Tem muito tempo. Eu falei, oxe, estranho isso. E aí eu fui indo. Quando eu fui chegando no ponto, eu vi que os caras estavam indo assaltar o alto. Aí eu peguei e saí dali correndo, o ônibus uns 2 pontos pra frente. Vai que dá tempo deles assaltar um e depois assaltar o outro, né? Aí fui correndo uns 2 pontos pra frente e tudo. Quando eu cheguei nesse outro ponto, correndo, baforido, cheguei nesse outro ponto, o pessoal que tinha sido assaltado estava dentro do ônibus. A gente chorando, reclamando que tinha assaltado. E eu fui guardado exatamente porque eu me atrasei. E assim, às vezes a gente pensa, né? Ah, a gente acorda, se atrasa, acontece alguma coisa errada. E a gente já sai reclamando, já sai murmurando, já sai xingando, né? A gente não sabe daquilo que Deus está nos livrando naquele tempo. Entendeu? Você vê, são duas situações. Na sua, Deus estava te orientando, falou, não entra nesse ônibus que vai dar ruim. Você vai gastar, vai perder tempo, vai chegar atrasado no seu compromisso. No meu, eu já, tipo assim, ó, não chega no horário. Se você chegar no horário, você vai ser assaltado. Mano, nesse dia, acho que eu cheguei no serviço exatamente na cota. Eu cheguei atrasado. Quem sabe faz ao vivo. Então, eu cheguei acho que 10 minutos, cara. Acho que você tinha 10 minutos de tolerância ali. E aí eu cheguei exatamente nesses 10 minutos. Você vê o cuidado de Deus num contexto geral, né? E aí é isso. O Deus, ele é um Deus que cuida. Entendeu? Ele cuidou do seu povo antes. E ele continua cuidando daqueles que escolhem ter uma aliança com ele. Você escolher se relacionar com esse Deus, ele vai cuidar de você. Ah, então se eu não escolher, ele não vai cuidar de mim? Essa é uma das perguntas muito válidas que a gente ouve, né? Entendeu? Hã? O que vocês acham? Eu acho que Deus ainda continua cuidando, só que isso é pela misericórdia para você ainda ter a oportunidade de falar, meu, Deus meu, ele tá cuidando de mim, então eu vou seguir esse Deus. Sabe? Porque eu enxergo assim, porque eu enxergo Deus tipo, dando um aviso pra pessoa há muito tempo. Ele fez comigo. Ele avisou muito tempo, até chegar um dia que eu falei, meu, é Deus mesmo que eu preciso, não tem jeito. Sabe? Então eu acho que mesmo a pessoa não querendo, ainda vai dando um aviso, ainda vai falando, meu, ainda dá tempo, mas ó,
Se eu chegasse no vinho, aí. É. Hã? Isso, ó. Dá tempo. Tô chegando. Tipo, ele vai dando uns avisos, ainda vai cuidando, mas não do cuidado que ele tem com a gente que escolheu. Sabe? É um cuidado diferente. É um cuidado que ele cuida, só que é mais você que cuida da sua vida do que ele. Sabe? Então ele cuida na medida de. Por exemplo, ou ele vai cuidar dessa situação para você, por exemplo, não ser assaltado ou para você não morrer. Mas para você ter um prejuízo financeiro, eu acho que já ele não coloca a mão, porque você não está nem com ele, você decidiu, você escolheu, até com isso também. Se a gente escolher até eu não investir em algo que ele falou pra gente não fazer, ele falar, meu, então vai dar BO só pra você ver que eu falei, avisei, e você foi porque você quis. Eu acho que esse cuidado. É exatamente isso, né? Só que o melhor está reservado para quem tem aliança. A palavra ela vai nos dizer, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. E aí tem um outro versículo que vai dizer: se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Entendeu? Então, é fato, Deus ele é o criador de toda a humanidade, ele ama todas as pessoas. Entendeu? Só que o cuidado especial está reservado para quem tem relacionamento. Cuidado especial. Você quer ver o cuidado de Deus para você a cada instante? Entendeu? É só se relacionar. E aí vai ser como Deus falou com Gabriel. Falou, não entra nesse ônibus. Ele falou, você é louco? Eu não vou entrar então. Vai dar ruim. E realmente deu ruim. Como Deus me fez lá o meu relógio não despertar. Entendeu? E na época eu nem tinha entendimento. Isso já faz quem era bebezinho. E eu não tenho entendimento. Acordei bravo. Se eu soubesse, eu tinha levantado na maior calma. Tranquilidade. Hoje, com o entendimento que eu tenho, não tomei nem meu café da manhã, mano. Hoje, com o entendimento, eu tinha comido meu pão, tinha passado o meu cafezinho, entendeu? E tinha de boa. Mas hoje, assim, acontece várias situações que eu vejo a mão de Deus me cuidando de mim. Entendeu? Então, às vezes, eu sou autônomo. Então, às vezes, eu não bati a meta mensal que eu tenho e eu falo, Senhor, preciso bater a meta, falta X valor. E aí aparece cliente, aparece contrato, entendeu? E chega no final do mês eu fecho no saldo positivo, sabe? Então, às vezes eu peço um pouquinho a mais e Deus me dá exatamente o necessário. E eu já entendi, nem a mais, nem a menos, somente o necessário. Entendeu? Então é esse cuidado que nós precisamos, esse que você precisa experimentar. Você precisa experimentar o cuidado que Deus tem com você. Entendeu? Você precisa experimentar. E você realmente viver. Tipo assim, eu creio que o Senhor vai me dar o melhor dessa terra. Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Às vezes, o melhor da terra para você é aquilo que você precisa. Você não ter falta de nada. Entendeu? Você não tem nem para sobrar e nem faltando. Você tem a medida exata. Às vezes é isso. Não tem muito o que falar, não. Não, às vezes Deus, ele, pelo contrário, ele te faz passar um dia completamente difícil para que você aprenda. Tem dias e dias. Tem, né? Sabe o que é engraçado? Teve dias na minha vida que eu dormi mal felizão, tá ligado? Feliz, descansado e tal, e Deus pensando, "Ô, você não viveu nada do que eu tinha pra você hoje." Teve dia que eu dormi arregaçado, cansado, revoltado, e Deus falou, é isso aí, meu filho, viveu exatamente como eu queria. Entendeu? É dias e dias. Não, esse dia, cada dia basta ter um mal, esse aqui já era. Vamos dormir, vamos. É. Não, tem dia que você quer acabar às 10 horas da manhã. O que é legal. Eu levantei. É da hora o seguinte, mano. Deus, ele. Sabe o que eu tava na minha cabeça aqui? Salmos 3. Não importa o que você falou a teu respeito, não importa o que os outros falam a teu respeito, importa que para Deus você tem salvação. Deus, ele quer salvação para cada um. Entende? Ele quer um relacionamento com cada um. É isso aí. Fechou? Se você gostou desse programa aí, deixa teu like. Ah! Brincadeira. É o seguinte, mano.
encerrando aqui falando sobre a palavra. Sábado que vem, 4h30 tem mais, tá? Fica ligado que a gente vai postar alguma coisa sobre esse programa. O endereço da igreja é lá no Campo Limpo, 2665. Tem culto lá quarta, sexta, sábado às 8 horas da noite e no domingo às 6 horas da tarde. Alguma coisa? Eu acredito que é isso. Siga a gente no Instagram, YouTube, Facebook, tudo Igreja Desfrutar, podcast, Spotify, nossa, a gente tá em tudo. Até no Google, se você jogar Igreja Desfrutar, vai aparecer a gente aí. Vai, aparece. Na Uber aparece. A propaganda, para. A propaganda, pô. Olha lá. Desculpa. Os aplicativos de corrida. Aparece a gente. Então é isso aí. Que Deus te abençoe. Até mais.